Eu vou conversar com uma escritora, amiga de muitos anos, frequentadora assídua aqui do lado, Nélida Pinhon. Você não para, né, Nélida? Graças a Deus. Por enquanto, né? Por enquanto e sempre. É verdade. Olha, tem um espírito aventureiro. Você tem mesmo. Tem. Desde menininha. Isso é eu acho que a pessoa, não adianta, a pessoa nasce, né? É. E desenvolve também, né? E acredita É. na aventura. É. Tem que acreditar. Porque tem gente que não... Ah, eu gostaria tanto de fazer isso ou fazer aquilo. Pois é. E a outra pessoa vai e faz. E escreve. É, exatamente. O Presumível Coração da América, ensaios. Nélida Pinhon, pela Record. Eu entrevistei outro dia aqui o James Ellroy, que também rasgou elogios aqui para Record. Record is the king. Eu devia defender falando da Companhia das Letras, mas calei minha boca. Que eu não, São grandes editores contrariar o homem. É, claro. Agora, como é que é esse livro aqui? Fala. De verdade, são ensaios, mas sob a forma de discursos. Porque é muito difícil, que não tocou historicamente a mulher fazer discurso. A mulher não ia para o púlpito. Quem ia para o púlpito, o sacerdote, ia para a tribuna, o parlamentar, enfim... O mundo masculino é que se exprimiu e dominou a cátedra, chamada cátedra. A mulher não. Mas às vezes apenas transmitindo a voz da mulher que estava em casa, né? É verdade, tudo bem. Mas aí me tocou historicamente, por razões de certos prêmios, por razões de ter sido presidente da Academia Brasileira de Letras na época do centenário. Então eu aprendi a fazer discurso, ou penso ter aprendido. E acho que é um gênero extraordinário. E você pode botar dentro do discurso um certo sentido narrativo, você define episódios, você faz sequências. Você tem que ter em conta que você precisa exaltar a sua plateia. Mas tem que ter lógica. Tem que ter uma argumentação interior. E isso eu me enamorei do discurso a partir da minha posse na Academia Brasileira. Eu morri de medo, que eu nunca tinha feito um discurso na minha vida. Até o dia da posse. Até que, em 1990. A partir daí, né, já que o destino me ensejou que eu fizesse o discurso, eu fui indo. Hoje eu faço um discurso em 2 dias. Ninguém segura mais. Não, não digo isso, porque há momentos que o discurso assume uma importância maior, quando é para uma plateia internacional ou em língua estrangeira, não é? Então, mas eu acho muito bonito, eu tenho paixão pelo discurso, eu escuto o discurso com um prazer enorme. Você sabe que a mesma coisa. Tem um livro que se chama Lend Me Your Ears, que é o famoso do Shakespeare, quando o Marco Antônio... Né? Fala I come to bury Caesar, not to praise him. Exatamente. Lindo. E é só... Uma frase linda. É um livro desse tamanho, só de discursos de várias épocas. E aí você percebe também uma coisa, que às vezes o discurso ganha a guerra. Churchill. Claro, Churchill, é claro. Ganhou... As frases... Só... A frase é fundamental. Se você escolhe uma frase, ela passa ou poderá, perigosamente, até guiar um país. Eu acho que a frase que você elege no início, ou de repente no meio, é uma frase que, de certo modo, fala a consciência coletiva, porque senão eu não aceitava essa frase. Né? Mas ela tem que ter uma forma, ela tem uma dimensão, ela tem uma eloquência até secreta, uma eloquência extraordinária. Né? Então, você vê, por exemplo, nós podemos imaginar como terão sido os discursos de Cartago, né? O grande parlamentar romano, né? São homens, que eram homens naquela época, que marcaram uma época com a fala, com o discurso. E com o bordão, né? O Brasil, precisamos você acabar sabe, com Cartago.
Com Cartago, delenda es Cartago. É. Você vê que o Brasil, era bom que os jovens aqui presentes saibam, nós tivemos grandes oradores. A oratória brasileira foi muito importante, tanto eclesiástica como parlamentar. Hoje, Brasília fala muito, mas não fala com eloquência. Não tem o que dizer. Desculpa. Desculpe. Também tem um livro que pega todos os discursos feitos na Câmara dos Deputados na época do Carlos Lacerda. Um grande orador. Pois é, mas o espantoso é que não é só ele, porque a gente vê, Lacerda, Afonso o que Arinos. tinha de... e na Câmara dos Deputados, no PTB, tinha uns discursos que eram espantosos, discursos Claro. que, na época era a situação, Claro. uns discursos de resposta aos do Carlos Lacerda, sensacionais, e alguns de improviso. O Afonso Arinos, por exemplo, há o discurso que, por exemplo, formal. Por exemplo, eu quando recebi o Príncipe de Astúrias, que é o segundo prêmio hoje do mundo, né? Eles me pediram que eu falasse em nome de todos os premiados daquele ano, por escrito. São países que exigem o texto por escrito. Você não pode chegar lá e dizer, oi, como vão? Muito bem, muito obrigada, seguindo anotações. Você tem que ler. Então, a ênfase é o que você diz e a voz que você usa para falar. Bom, e o Afonso Arinos era um gênio. Um grande orador. Eu ficava ele era muito amigo da minha mãe, eu ficava fascinado vendo aquele homem conversar. Já era uma coisa... Engraçado. Vou contar um episódio interessante. O Fidel Castro, né, que agora está vivendo um momento assim crepuscular, eu o conheci pessoalmente, estive com ele algumas vezes. E uma vez, ele na casa do Garcia Márquez em Cuba, em Havana. Éramos 5 pessoas e ele começou a falar. E eu te conheci, já tínhamos todos nós visto o Fidel Castro falando. Ele falava para o público 5, 6 horas e mantava todo mundo, as pessoas ficavam ali ouvindo, né? 5 horas era um teaser, né? Pois Geralmente levava Mas 10 horas. eu me lembro que eu, de repente, enquanto ele falava, ele tinha uma aparência de Teseu, nariz assim, bonito, era um nariz muito bonito. De repente, a voz pequenininha. Aí eu disse assim, comandante, me permita fazer uma observação? Ele disse, pois não, ele me chamava galega, porque ele é de origem galega e eu também. Eu disse, comandante, à medida que o senhor fala, eu vejo que a sua oração, a sua oratória, melhor dito, ela tem uma origem, ela é oral, mas tem uma origem popular, uma origem da sua terra de origem. Ele tinha o sentido da narrativa que jamais se esgota. Você tinha a impressão que, ouvindo o Fidel e outros oradores, que eles jamais vão pôr ponto final na fala. Eles vão falar a vida inteira, a menos que alguma coisa ocorra, que eles decidam interromper Ponto a final narrativa. é a morte. Ponto final, a morte. Mas o público fica absolutamente imantado. Jânio Quadros era assim. O Jânio. E o Jânio, eu não sei por que ele era assim, porque de verdade, eu não acho... pela extravagância, havia uma extravagância nele. E eu tenho a impressão que se o Jânio Quadros continuasse na política, nós íamos nos cansar dele. Não, porque havia toda uma coisa artificial em volta, né? Artificial. Ele não era consistente. Tem que ter uma consistência. Mas era insistente. Era insistente, tanto que nós votamos nele. A sorte que ele foi embora antes. Mas é impressionante esse negócio do tom da oratória. O Churchill, que eu citei, porque eu tenho a maior admiração. Eu também. Roosevelt. O Churchill mais, né? Não, o Churchill acho que é imbatível, né? Inclusive como escritor. Um belo texto. Eu já li toda a obra quase dele. Como escreveu, eu acabei de ler outra biografia dele, aliás, um escritor curioso, escreveu uma biografia do Churchill e de Jesus Cristo. Só que ele diz uma biografia de quem acredita. Que é o caso do Churchill. Né? E escreveu do Churchill e de Jesus Cristo. Agora, o Churchill tem uma obra de não sei quantas milhões de palavras. Não? É uma coisa mas ele tinha noção da beleza do texto, que o texto tinha que ter elegância, tinha que ter, não só se referia a um fato presente, é como se o texto viesse do passado,
dos teus ancestrais, porque a língua não tem origem, né? A língua vem de longe. Quando você acerta essa contemporaneidade e esse lado que vem de longe, 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 que todos nós temos do avô, da avó, do bisavô, até de um genes coletivo, é uma maravilha. Né? Você lembra do Emílio Carlos falando? Me lembro, paulista, árabe. Era uma Era um loucura homem muito também. interessante, porque ele tinha um tipo de conquistador, né? Eu não sei se... ele tinha era o tipo bonitão. Assim, o bonitão, né? Shake, eu tenho a impressão que ele tinha um sideburn, como é que se diz aqui? Costeleta. Costeleta. Um certo gosto estranho, né? Que não seria um gosto paulistano de uns 400. Era assim, latino. Latino. Muito interessante. Mas como falava? Porque eu acompanhava desde menina, eu era uma grande leitora de jornais, e eu queria saber quem é que falava. Eu ia atrás de quem falava. Eu ficava, assim, encantada quando alguém tomava o microfone, né? Porque nenhuma voz conseguiria dominar o auditório sem o microfone, né? E por mais impostada que a voz seja, né? Não, o microfone dá uma vantagem. Não é? É o território, né? É como se fosse uma terra, né? Uma pátria, o microfone. Agora, Nelly, deixa eu te perguntar sobre os satânicos, como Hitler, que indiscutivelmente tinha um domínio da oratória, né? Tinha. E escrevia, o discurso era escrito. Goebbels também. Também. Como é que pessoas tão demoníacas conseguiram galvanizar um povo tão culto? Por isso que eu, muitas vezes, quando eu me lembro, quando se falou no voto para o analfabeto, eu fui uma grande defensora. Porque eu acho que o analfabeto, então, hoje é muito difícil o analfabeto, a figura histórica. Eu dizia, ele sabe muito, ele pode ser um sábio, ele pode exercer a bondade, ele pode representar o espírito da sua comunidade, né? Ele pode traduzir a vida de uma forma que uma pessoa culta às vezes não sabe. Porque de que vale tanta cultura sem uma comiseração, sem uma compaixão, né? Sem uma capacidade de amar? Então, são seres abomináveis esses. Como é que a gente vai fazer com isso? Um país tão culto como com Beethoven, eu sempre digo Goethe, os grandes pensadores, e, no entanto, aquela nação aceitou vamos dizer, o Shoah, né? O Holocausto. Fascinada. E ele falava quando ele terminava uma frase, que ele fazia um gesto que estava terminando a frase, parava tudo. Para ele continuar. Agora eu me pergunto, Jô, assustadora. Será que entre nós, não no Brasil, em algum lugar do mundo está sendo fecundado algum Hitler? E nós não sabemos? Porque nós nos iludimos com a beleza, com a personalidade, com o mistério de uma pessoa, e ali às vezes está o germe do mal. Não é? E nós não sabemos da vida íntima de ninguém e das intenções íntimas de ninguém. Está me assustando agora. Não, eu também estou assustada com o que eu estou dizendo, mas não é verdade, queridos? Então nós temos todos, sobretudo os jovens... Estou pensando na professora... Tem que estar... Todos nós temos que estar muito atentos, não é? Fala como é que é a história do... Aliás, que era um péssimo orador. Como é que é a história do abraço no Getúlio Vargas? Foi o seguinte, foi muito engraçado. Eu até hoje tenho uma nostalgia de São Lourenço, que é uma estação de águas no sul de Minas. Tanto que eu vim viajando e não consigo a São Lourenço, é meu sonho de vida. Você já foi muito a São Milton Carneiro tinha casa? Eu adorava, eu fui muito feliz, porque meu avô Daniel, velho Daniel, ele convidava a família toda, íamos para São Lourenço. E ele queria convencer a minha avó amada que eles deveriam comprar uma casa que era muito mais barata do que pôr a família inteira num hotel. Mas ela dizia, não, Daniel, nossos netos precisam de roce, precisam de convívio social. Então, ela gostava dos garçons servindo à mesa, enfim. Então, São Lourenço foi esse mito para mim. E nós estávamos lá, toda a família, quando o Getúlio Vargas foi um frequentador de São Lourenço. Eu não saberia dizer exatamente em que ano. Eu teria meus 7 anos e tal. E iria visitar a cidade, né? Nós também vai beber água mineral, um parque muito bonito, estilo francesado e tal. Nisso, numa das aleias por onde iria passar, a comunidade estava dos dois lados. E meu pai, né, segurando a mão da filha, que era eu. De repente, eu não saberia lhes dizer por quê, eu arranquei, desliguei-me da mão do meu pai e me lancei aos braços do Getúlio Vargas.
Eu até hoje nunca fiz isso, eu não sou mulher dada a conquistas políticas. Não, eu sou uma analista da política, gosto muito, mas você não me vê associada a nada. Eu não quero cargo, nunca pedi nada. Muito bem. Mas eu fiz isso. Então, meu pai, muito envergonhado, né, encaminhou-se para o presidente. Ô, presidente, peço-lhe desculpas. Não, né? Ele disse, não se preocupe. E me pegou nos braços. De modo que foi um feito que eu assinalo num livro meu de memória chamado Coração Andarilho, que tem que ver com o meu espírito de aventura. Com aventuras. Né? Foi exatamente isso. E deu um beijo nele ou só um abraço? Eu acho que não dei beijo nele, não. Nem não, ele em isso você? Eu não me lembro. Ele deve ter dado. Deve ter dado. Segundo eu me lembro do relato do meu pai. Como é que foi o seu passeio? Em São Paulo, eu vou me permitir te chamar de Liginha, como eu sempre chamo, com o maior carinho, com a estupenda escritora também, Lígia Fagundes Telles. Teve um passeio por São Paulo, como é que foi isso? Foi o seguinte, hoje mesmo, tendo vindo especialmente para o seu programa, eu já estive com ela. Eu sou muito leal. Meus amigos são excepcionais. Eu estou com saudades dela que eu não vi. Eu fui lá, dei um beijo nela, conversamos, tomei um cafezinho e ela mandou um abraço, enfim. E sempre ela gosta muito que eu visite a Academia Paulista de Letras, que é no Largo do Arrocha, né? É assim, Arrocha, né? Exatamente, Arouxa. E ela tem uma pronúncia muito elegante, ela escande as palavras, sílabas. É uma paulista muito fina falando, muito bonita, uma fala elegante. Entramos num táxi em direção à academia. E ela, por cortesia, pelo desejo de que tudo saísse bem, que ela dominava o roteiro, né? Ela começou a dizer para o senhor toma à direita, à esquerda, com aquela pronúncia paulista muito bonita, né? E ela é muito bonita, não sei se vocês conhecem a Lígia, a mulher bela, né? E eu estou ouvindo, estou me deixando levar por ela, né? De repente, eu não sei que ponto, ela tocou numa parte do coração dele obscuro, negro, não sei o que foi. Ele parou, virou para trás, saiam daqui, nos expulsou do táxi. A Lígia Fagundes Telles, de vossa servidora Nélida Pinhon, ambas da Academia Brasileira de Fomos expulsas do táxi. A Lígia não acreditava no que estava ouvindo. Eu dizia assim, eu comecei, nessas horas eu ri muito. Eu tenho muito sentido do humor. Eu disse, Lígia, sai. Como? Sai, Lígia. Abri a porta, ela saiu. E ela disse, mas o que houve? Eu disse, Lígia, o homem é louco. Deve ter se lembrado de alguém, até a professora sua, talvez. Vai ver que era irmão da professora. Você não sabe onde é que você localiza as suas neuroses. É verdade. De repente, aquilo está um lago plácido, águas plácidas, né? E alguém toca, é como alfinetar um balão. Eu acho que o verbo elegante de Lígia foi um alfinete que alfinetou o coração do taxista. E fomos expulsas. Você sabe que o vidro não é blindado, o vidro temperado tem um pontinho que se você bater nele, ele já me disseram se arrebenta todo. Vai ver que a Liginha botou o dedo exatamente no vidro temperado do motorista. Mas o rosto de Lígia, tão belo, uma mulher tão fina, uma grande talento e de alta distinção, ela não se recuperava da sua perplexidade. Eu conversei aqui com a minha amiga Nélida Pinhon, que está lançando, também gostei, e gostei de ter falado da Academia Paulista. É muito importante. Do meu amigo Ives Gandra. Claro. Pertence. Claro, né? O Chalita, muita gente, não é? E tem uma coisa, desculpe só uma observação. Vocês ofereciam cerveja e chopp, a nossa não. A brasileira não oferecia. Não oferece. Mas oferece o melhor chá do chá, país. Sim, mas não... há pouco tempo ofereceram Porto, mas não vinho e um chopinho da Paulista. Eu vou aproveitar você pedir licença aos telespectadores e à plateia para agradecer mais um bolo de rolo que o ministro Vilaça me manda sempre agradecer a ele e a Maria do Carmo. Muito. Tá? Que ninguém nos ouça, mas eu não passo sem aquele bolo de rolo. Ele faz chegar e vir de Pernambuco. Eu sei. Original. Tem nada igual, tem nada parecido. Uma delícia. Nélida Pinhon, o presumível coração da América, pela Record. O Record sempre me atrapalha, mas tanto faz.
Isso. Ensaios. Obrigado, querida. Um beijo. Daqui a pouco a gente volta.